Beleza? Mano, primeiramente, é um prazer te ter aqui, tá? É um prazer. Deixa eu só me apresentar, depois tu se apresenta. E aí, pessoal, bem-vindos ao Infinitos Podcast. Meu nome é Lourenço Franzato. Estamos aqui hoje com o Felipe Coyote. Mano, se apresenta pro pessoal. Então, eu sou o Felipe, sou artista desde criança, né? Tive contato com a música, depois, na minha adolescência, conheci malabares, arte de rua e a contracultura. Depois, posteriormente, conheci a música eletrônica e criei um projeto de Dark Psy e sigo evoluindo a minha arte, assim, ando muito com a galera da rua, né? Que faz artesanatos com elementos naturais, fazem diversos tipos de trabalho, né? E é isso, a arte sempre esteve na minha vida e sempre vai estar. Que da É hora, isso. mano. O que seria Dark Psy, para as pessoas que não entendem? Dark Psy é uma vertente da música eletrônica que surgiu nessa nova levada, assim, né? Que veio do Psytrance. E aí o Dark Psy seria o Psytrance com elementos obscuros, com, por exemplo, sons de lobo, essas coisas assim, Ah, mais pro lado do terror, né? Do circo freak também, né? Do circo de horror, essas coisas. eu já escutei. Eu me lembro de eu ter escutado alguma música Dark Psy, que tinha um barulho de lobo no fundo e tudo mais. Mano, mas o que tem a ver com o Circo dos Horrores? O que tem a ver? Por causa da... Porque a galera que costuma fazer esse circo são pessoas que normalmente estão envolvidas com esse tipo de cultura, entendeu? Nossa, eu não sabia. Caralho, mano, eu tava fazendo um vídeo sobre Circo dos Horrores semana passada. Eu tava fazendo um vídeo sobre uma das Nossa, atrações dos horrores. E, cara, mano, era um bagulho bizarro. Era bizarro. é, Nossa, mano. Tu teria coragem de ir lá? Ver como é que funcionava e tal? eu já fui já, pô, uma vez numa convenção, a Convenção Brasileira de Malabares, teve uma que teve o Circo Freak. E aí Caraca, foi interessante, foi interessante. eu não sabia que ainda tinha. Achei que não tinha Sim, mais. ainda tem sim, ainda tem sim. As próprias Cara, pessoas que agem no Circo Freak, elas não fazem só o Circo Freak, né? Elas fazem outras áreas circenses, né? Então, acaba tendo essa acessibilidade aí da gente poder ver o Circo Freak por causa do só o fato do circo estar ali, né? Porque é uma coisa que está ali lado a lado. uhum. Mano, como que tu começou no Malabares? Como é que tu começou? Tipo, eu vi um vídeo seu, mano. Pô, aquele vídeo seu equilibrando a bola na cabeça, jogando assim. Nossa, é. Mano, Da aquilo hora. é foda, aquilo é Pô, foda, mano. massa, valeu. Então, uma galera que viaja, né? Veio aqui na cidade com essa arte, né? Eu conheci um cara que estava fazendo e meus amigos também que andavam comigo na noite, que a gente se encontrava, eles começaram também a jogar. E a gente passou a ver aí uma forma de levar uma renda para casa também, né? E de descontrair também, porque o importante é a gente se sentir bem naquilo que a gente faz, né? Uhum. E aqueles tempos que eu comecei a jogar, eu acho que foi uma coisa muito terapêutica assim na minha vida, porque eu precisava de alguma coisa além assim, porque eu tocava desde sempre, mas era muito restrito tocar aqui em casa, né, pelo barulho e tal. Então, uma atividade ao ar livre assim, foi essa atividade, né, ao ar livre assim, foi uma forma também de eu abrir um pouco trouxe novas vivências para minha vida, né? Graças a isso eu pude viajar, eu pude conhecer tantas coisas e foi mais ou menos assim a história do Malabares na minha vida. Que da hora, mano, que da hora. E, tu deve precisar de um equilíbrio absurdo. Ah, Absurdo pra fazer. sim, sim. Meu É, Deus, mano. Tu era uma daquelas pessoas que também iam no meio do sinal, assim, fazer malabares, ou tu nunca fez isso? não, eu já fiz isso sim, faço até hoje, pô. Que Mas legal, mano. até a primeira vez assim,
foi por isso que eu te falei da forma de renda e tal. Mas não só assim, né? No semáforo também tem apresentações em eventos, em festas de aniversário e tal. Mas é isso, né? A gente procura fazer a arte ser também uma forma de autonomia aí, para não depender aí de um patrão, de uma carteira assinada e poder fazer nós mesmos a nossa história. É bem melhor, né, mano? É bem melhor fazer a nossa história do que ter um patrão, mano. Nossa. Velho, Então, e como que tu se apaixonou pelo Dark Psy? Como é que foi a primeira vez e como é que isso funciona? sim, sim. Visão, eu vim do metal, né? Eu tocava guitarra, eu tinha uma banda de black metal e as melodias, assim, sempre foram coisas que me tocaram bastante dentro das músicas, né? E aí eu sempre tive essa pegada sonora, desde que eu não era da música eletrônica, já puxada, assim, pro lado do metal, de melodias bem trabalhadas e um som meio erudito, né? Aí o dia que eu conheci o Dark Psy foi quando eu fui jogar Malabares na cidade aqui vizinha e eu já tinha ouvido falar do Dark, né? Mas eu ouvi uma vez assim e não achei tão maneiro. Aí um dia eu tava trabalhando na cidade aqui vizinha e fui na praça para descansar depois do trampo. Aí um amigo meu falou que ia ter um Dark lá num quartinho assim. Aí a gente foi andando, cara, saiu da praça, a gente foi andando bastante, muito tempo mesmo, até chegar nesse quartinho aí, e o rapaz lá, dono do espaço, tinha um notebook e umas caixas de som. E ali foi uma noite que eu passei, assim, que abriu minha cabeça, assim, pra esse tipo de som, né? Porque eu tinha muito preconceito, assim, com a música eletrônica. Até porque eu não conhecia esse tipo de música eletrônica, né? Eu ouvia música eletrônica, assim, dos outros falar, né? Um comercial de televisão, e sempre achei aquilo uma porcaria, né? Depois que eu vi que tinha mais coisa, que tinha um vertente, aí eu fui me dedicando a conhecer, gostei bastante e quis produzir também, né? Estudar. Uhum. Tu é DJ de Dark Psy, né, mano? Quanto tempo demorou pra tu... DJ... né, de música eletrônica, Dark Psy é uma vertente. Então, mano, quanto tempo demorou pra tu aprender tudo e tal? Então, até eu, porque para ser DJ, né, existem vários tipos de coisas diferentes, né, que um DJ pode fazer. Eu acredito que eu passei por um processo, assim, até porque a informação era muito escassa, né? Quando eu comecei, não tinha ninguém para me falar o que que era cada coisa. Eu não sabia nem o que o DJ fazia. Eu sabia que ele mexia lá no som e tal, mas eu não sabia de fato qual que era a ação dele, o que que ele estava fazendo ali, né? Aí, com a desinformação assim, eu fui aprendendo a tocar. Eu acho que com uns 3 a 6 meses assim eu já estava tocando, né? Bem, assim. Mas a dificuldade de conseguir equipamento e tal passou uns 2 anos assim até eu conseguir realmente me sentir apto, né? A dizer que eu tenho um trabalho profissional com isso. E isso foi uma parte, né, da última fase, assim, do meu projeto, né, que eu comecei com um projeto chamado Dark Fractal, onde eu vim fazendo os DJ sets, né, as apresentações como Dark Fractal, e depois eu comecei a querer, não, eu quero eu mesmo produzir as minhas músicas, né, começou a fase de dar a produção musical, né, eu criei um outro projeto que eu criei ele com um nome que não fosse o Dark Fractal, e eu sabia que quando eu começasse a fazer os meus primeiros Dark Psy, não iam ser muito bons. Eu não queria sujar o nome do meu primeiro projeto, que era o meu projeto real para mim, né? Então eu comecei a produzir as músicas com outro nome, e só que acabou que o tempo passou e esse projeto com outro nome, que é o Blade of Azazel, eu queria chegar numa gravadora de São Paulo, né? Queria poder ser aceito no time dos artistas de lá.
que é a Strupe Freak Crew. Daí acabou que esse projeto, o Blade of Azazel, ele conseguiu entrar lá e eu continuei tocando como ele. Aí hoje eu tenho trabalhado aí com o objetivo de lançar alguns singles por essa gravadora, de lançar alguns singles também por outras gravadoras que eu tenho me afiliado, né? Mas sempre procurando colar assim com as gravadoras que tem uma questão ideológica parecida com a minha. A gravadora, a outra gravadora que eu faço parte, que é a Darkness Society, eles têm uma postura bem assim antimachista, que não tolera algum artista bata na mulher ou tem histórico de agressão, qualquer tipo de homofobia, né, transfobia, qualquer tipo de preconceito, autoritarismo. Eu procuro frisar bastante isso, né, dentro do meu som, dentro da minha vida, né. Não ia ser porque eu entrei em gravadora que eu ia aceitar alguns tipos de coisas, né, de querer às vezes fechar com uma gravadora que eu sei que abrange coisas que eu não concordo, mas eu fechar só por causa que a gravadora tem nome. Pra mim já não, tá ligado? Pra mim já eu prefiro ter uma postura mesmo, fazer o certo pelo certo, até porque a música é minha liberdade, né? Eu acredito que se não tá bom pra mim, eu não fecho. Eu só faço as coisas quando realmente elas. E você tá falando, você tá falando? Foi mal, eu te interrompi. Não, é isso. Eu encerrei a Não, resposta. eu ia falar, mano, que faz sentido essa coisa da sua ideologia, de pegar gravadoras com a mesma ideologia que você, por conta que, às vezes, por exemplo, a gravadora, ela tem a fama, tá ligado? Se você grava lá, você vai ficar, pô, mano, aquele cara ali, ele gravou junto com uma gravadora que é machista, homofóbica, ele não liga pra isso, entendeu? E, tipo, Uhum. você pode estar fechado. Sim, claro, pô, a gente tem que ter todo esse cuidado aí, né? Uhum. E, mano, me diz uma coisa. Por que eu quase nunca ouvi falar de Dark Psy? Tipo assim, eu já conversei com o roqueiro e tudo mais, e eles não falam muito de Dark Psy. Dark Psy tem um nicho muito pequeno? Ou não? Então, né, é porque realmente, por exemplo, eu não tenho certeza quantos anos tem o Dark Psy, mas a gente começou a ver relatos assim, pelo que eu vejo assim, lá para 2000, 2003 começou a ter. Tem uma outra vertente também que é parecida com o Dark Psy, que é o high-tech. Só que o high-tech ele tem o Dark Psy, enquanto ele é o mais obscuro, o high-tech ele é mais tecnológico e futurístico, né? E mais feliz, assim. O high-tech ele é sempre mais feliz, mais do dia, enquanto o Dark é um som muito mais noturno. E, por exemplo, o high-tech ele tem 15 anos, ele tem 15 não, 16, ele foi criado em 2005. Então, é uma coisa nova, né? A informação, ela chega de uma maneira muito difícil, assim, a pessoa conhecer, né? Porque, ainda mais porque as pessoas falam, música eletrônica. E aí, para a pessoa que não conhece, quando já fala que é música eletrônica, a pessoa já tem aquela visão, que era uma visão que eu tinha também, né? Antes de ter realmente conhecido. E Hum, aí, é por isso que a galera do rock não conhece muito. E é bem assim sim. mesmo, né? Realmente, muitas vezes as pessoas, elas nem nunca ouviram esse tipo de som, né? Uhum. Sim. É, mano, uma pergunta. Tu é do movimento punk também? Eu me lembro que o Victor tinha me falado alguma coisa desse tipo. Sim, sim, pô. Isso que eu tinha falado sobre a contracultura, sobre a arte de rua, tudo isso, Uhum. pô, envolve essa contracultura, esse estilo de vida, né? Que é o estilo de vida que vai contra os padrões, um estilo de vida que vai buscando a liberdade, né? A arte, o bem-estar, são coisas que eu prezo muito, né, na minha vida. Mas a contracultura, ela não foi perdida um pouco, não é? Tipo assim, após os anos 2000, ela não foi perdida um pouco, não teve muita gente que abandonou esse caminho, caminho punk e tudo mais? Sim, teve sim, mas acontece que a gente mochilando pelo Brasil, né, a gente acaba encontrando assim diversos núcleos de pessoas assim, diversos coletivos
pessoas que estão viajando de bicicleta normalmente, os punks costumam viajar muito de bicicleta. E, por exemplo, em Brasília tem uma casa que é um prédio que foi ocupado por artistas, que quem é responsável pelo prédio é um coletivo chamado Coletivo Ria. E é muito bem organizado, assim, um ambiente totalmente contracultural, e tem muitas atividades lá, diversas oficinas, lá tem teatro, tem cinema, tem oficina de serigrafia, tem Wi-Fi nos 3 andares. Nossa, é nisso que eu acredito, né? Na resistência, assim, acredito que nós, assim, a sociedade, estamos condenados já, né? Mas a gente não deve se entregar a isso e procurar resistir, né? Procurar se organizar, procurar fazer uma sociedade um pouco melhor a cada dia, né? É mais ou menos isso, né? A contracultura existe sim, só que ela está na rua, né? Ela está entre esses tipos de pessoas que estão viajando, entre essas casas que são ocupadas, que rolam atividades e intervenções artísticas. E é mais ou menos isso, né? Não é uma coisa muito falada por aí, né? Porque realmente não chama a atenção da mídia. E, mano, essa coisa que você falou aí, que você acha que a humanidade está condenada, mas fazer um dia melhor, um atrás do outro. Mano, você tá totalmente certo, mano. Por exemplo, eu acho a humanidade uma bosta, né? A humanidade é literalmente uma bosta. Mano, mas eu tento ajudar todo mundo, tá ligado? Não é só porque eu acho que a humanidade é uma merda que eu vou deixar no foda-se, entendeu? Se a gente adotar essa postura, é pior, porque a gente vai acabar perdendo cada vez mais direitos, né? E a situação vai sendo cada vez mais irreversível. Não também que eu acho que vá reverter, mas não é por causa disso também que nós vamos, né? Sim, sim, abandonar o nosso caminho e tudo mais. Velho, e assim, pelo que eu ouvi falar muito que o movimento punk perdeu muito a sua força nos anos 90 e tudo mais. Por que você acha que isso aconteceu, na sua opinião? Por que tu acha que isso que perdeu a força? Tava em alta pra caralho, né, mano? Anos 80 e 90, puta que pariu. Ah, então, isso aí é porque eu acredito que era porque começou a ficar como se fosse uma moda, né? E isso começou a se difundir e as pessoas foram ficando mais velhas e elas foram abrindo mão do seu, abrindo mão, né? Das, do estilo de vida, abrindo mão do estilo de vida, né? Porque elas Uhum, quiseram ter outras coisas, né? As pessoas que adotaram esse estilo de vida nos anos 90, elas foram envelhecendo e foram tomando outros rumos na vida, né? Mas isso é natural, porque como que uma coisa, um movimento que prega, que tem um estilo de vida completamente diferente, completamente contracultural, completamente que rompe todas essas normas sociais, como que ele ia se sustentar durante tanto tempo? Então era natural que, por uma questão de moda, né, aquilo se difundisse e, ao passar de alguns anos, aquilo se acabasse, restando assim só algumas pessoas. uhum. Mas eu acredito que isso engloba mais, né, do que apenas movimento punk, assim. Eu acredito que tem muita gente também que é da contracultura, que também não é punk, mas que para mim é a mesma coisa. Eu procuro não ficar tanto nessa ideia assim sobre separar muito a contracultura do movimento punk, porque para mim é como uma coisa só, né? E tem muita gente que se diz punk, né, e tal, e acaba tendo padrões completamente conservadores e machistas, então acho que é por aí, né, que a gente lida. Sim, ô, mano, eu nunca vi, tipo assim, nenhum restaurante, nenhum bar falar assim, "Pô, hoje vamos ter uma música aqui, Dark Psy e tudo mais."
Aonde, se eu quisesse ouvir músicas do Psy e tudo mais, aonde eu teria que ir? Você teria que ir num evento que são costumados chamados de... São comumente chamados de open air, né? São festas em espaço aberto, só em eventos mesmo, assim, que são no mato, né? Por isso o Dark Psy é uma cultura, né? Porque tem toda essa parada também de a pessoa ir no mato, né? Se afastar da sociedade e tem toda a arte psicodélica junto, né? Não só no som, mas os artesanatos que, embora sejam coisas diferentes, né? Acabam se agregando e formando uma coisa só. Sempre que eu via também, assim, às vezes algum artesanato, assim, perante ao evento, ou eu estava com amigos, assim, artistas, e eu ouvia o som, eu sempre dizia que uma coisa tinha tudo a ver com a outra, sabe? Que um grafite na parede, às vezes, tem tudo a ver com o som que eu tô ouvindo, e por aí vai, né? Talvez o grafite na parede seja uma representação do som que você está ouvindo. Talvez seja isso. Talvez seja o seu sentimento ao escutar aquele som. Daí você vai lá e se grafita. Sim, sim, total, pô. Essa conexão, essa sinestesia. Uhum. Mano, você falou que vocês fazem evento no meio da floresta e tudo mais. E daí eu tô pensando aqui, mano, tipo assim, ninguém nunca ligou, tipo, um vizinho chato e tal, você falou, mano, olha só, tem bando de vândalos aqui na floresta, eu tô com medo e esse tipo de coisa, isso nunca aconteceu? Então, né? A festa rave, ela veio de dessa cultura de se fazer festas em prédios abandonados, em lugares abandonados, né? E isso teve relação também com a formação desses espaços coletivos feitos em lugares abandonados onde as pessoas moram. E é perigoso fazer eventos, né? Por conta disso, por conta de, às vezes, polícia quer ir lá e mesmo estando tudo na lei, querem pedir dinheiro, querem exigir de alguma vantagem ali, e vizinhos também, às vezes lei do silêncio. Tem diversos relatos de produtores de eventos no Brasil aí que foram presos, tiveram que pagar multa, tiveram que pagar trabalho voluntário por causa disso, né? Então, o que você falou é um ponto que realmente acontece sim, pô. É isso aí mesmo. Esse é um risco que existe mesmo e é isso. Isso É, faz parte da contracultura, esse tipo de dificuldade, né? Esse tipo de censura que a arte tem para poder existir. uhum. Cara, eu acho que muito na ideia de, tipo, eu acho que muito na ideia de punk, é tudo satanismo e tudo mais. Pode ser uma das. A ideia de punk ser tudo satanista pode ter também enfraquecido bastante. O punk feito em morrer aos pouquinhos lá na década de 90 também. Década de 90 não, após os anos 2000. Por conta que tinha isso, não tinha? Falando que punk era tudo satanista, vândalo, vagabundo. Tinha muito isso, mano. Sim, sim, pô, com certeza. Mas isso é normal, né, cara? As pessoas verem dessa forma e propagarem dessa forma. Porém, eu acredito que mesmo que o movimento assim, ou o movimento chamado de movimento punk, né, mesmo que ele se acabe um dia, sempre vão existir pessoas que vão ter esse tipo de alma, esse tipo de espírito, e por mais que não vai ser denominado dessa forma, são pessoas que vão ter esse tipo de postura, né? E isso é uma coisa que acho que nunca vai acabar. Infelizmente, mano, infelizmente. Mano, qual foi o lugar mais diferente que você já fechou? Tipo, você falou que vocês estão sempre em open air, né, em área aberta e tudo mais, então provavelmente você tem um lugar diferente. E mais uma pergunta. Você não tem medo de lugar abandonado, não? Por conta que tem as lendas, né, dos fantasmas e tudo mais. Você nunca viu nada? Então, né,
eu não costumo ir em tantos eventos assim para tocar assim fora assim. Eu costumei ir muito através do Malabares, né, para conhecer a cidade, conhecer estados. Uhum. Porque, bom, para você trazer o seu projeto assim para fora assim, você tem que ter uma autonomia ali, uma experiência assim com tanto como em questão de contratos também, né? Uhum. E você tem que ter um som que realmente chame o line, um som que realmente chame a atenção de produtores grandes para poder pagarem a sua logística e te levarem lá, né? Então, o meu projeto ainda não pôde ser consolidado assim ainda, até porque eu também tive muito tempo mochilando, eu ainda estou numa fase de amadurecimento do meu projeto, e é isso, mas eu já fui para Brasília, assim, mochilando com Malabares, né? Fui em Patrimônio da Penha, no Espírito Santo. É porque eu gosto muito de cachoeira, né? Eu moro na praia, então eu procuro dar sempre prioridade às cachoeiras. E qual foi a sua outra pergunta mesmo? Ah, é sobre as Eu, casas abandonadas, né? sobre as casas abandonadas. Bom, então, né? A gente mochilando, às vezes na estrada existem sim algumas casas, né, abandonadas. Normalmente é até comum de ver, né, pela estrada. E tem lugares assim que eu acredito que são realmente carregados, né? Lugares onde as pessoas vão se drogar, vão querer ali exercer esse tipo de prazeres assim com o corpo. Aqui eu acredito que essas energias elas acabam ficando ali, né? Então quando a casa é assim, que eu vejo que é muito espaço de que muita gente vai se drogar, foi se drogar, eu costumo não ficar não. Mas se às vezes eu vejo que é uma construção abandonada, assim, é uma construção tranquila, né? Assim, não é um espaço tão movimentado assim, até por conta de não poder aparecer alguém de noite, querer roubar, querer fazer alguma coisa. Aí eu acabo ficando mais tranquilo assim de passar a noite às vezes para poder seguir viagem, né? Uhum. Mas espírito assim, eu nunca cheguei a ter problema assim não. Mano, me diz uma coisa. Você vai a pé ou você vai de bicicleta para os lugares e tudo mais? Tipo, Quando eu você disse tô, que você vai mochilando e tudo mais, né? Você vai a pé? então, quando a gente está mochilando normalmente de ônibus, mas muita gente viaja de bicicleta. Sim, sim. Inclusive aquele cara que eu te falei, tá ligado? Que é fã de você. Mano, ele vai de bicicleta, tá ligado? Ele andou quase o Brasil inteiro de bicicleta. Só 3 estados que ele não andou, que ele ainda não foi. Já foi para vários lugares da América do Sul. Foda. Ele e o cachorrinho dele. Da hora demais, da hora demais. E, e mano, qual foi assim a cidade onde você menos gostou de ir, tá ligado? Hum, né, cara? Sempre tem algum outro lugar onde a gente acaba não sendo bem recebido por conta de vários outros mochileiros que não se importam com a conduta social, né? Não sei, mochileiros que não têm a consciência de que se ele fizer alguma coisa de errado, as pessoas vão se lembrar e vão acabar associando outras pessoas que vão estar viajando aquele tipo de conduta, acabam manchando a nossa imagem, né? Então, a cidade menos receptiva assim que eu cheguei a passar foi em Carangola, em Minas, também foi Ubá, em Minas. A galera meio fechada assim, meio dura assim. Em Ubá teve um cara que tava andando na rua com um taco de beisebol assim, provavelmente para pegar pessoas que são mendigos, né? Pessoas como eu também, artista de rua, esse tipo de pessoas, né? Há pessoas que perseguem. E eu acho que essas cidades, assim, Caralho, mano. Caralho. Tipo, nossa, eu não sabia que tinha pessoas que realmente eles saíam à noite pra ir perseguir os caras, mano. sim, Caralho, que sim, covardia. existe sim, existe bastante, existe Caralho, sim. mano. Nossa.
Meu, desculpa, eu tô chocado aqui. É, Caralho, é foda, é foda. Mano, mas tipo, tem muita gente que é assim? Tu já viu várias pessoas assim ou não? ó, ver mesmo, eu vi algumas vezes só. Tipo, umas 2, 3 vezes, entende? Mas é Ainda porque eu bem, não né? sou. Sim, mas é porque eu não sou muito de dar rolê na capital, né, cara? Na capital, sim, tem mais. Em Brasília eu cheguei a ver 2 vezes. Entende? Não, não ali, eles querendo fazer esse ato ali na hora, mas eu vi e eu reconheci, pô. Eu cheguei a ver um cara que era nazista em Brasília, dentro do mercado. Caralho, mano. Sim, Caralho. Cacete. E daí, tipo assim, tipo, como é que tu age, tá ligado? Tipo, tá vendo um cara que é nazista, o que tu vai fazer daí? Tu sai do lugar onde você tá? sim, Tu mano. vai, mano. Sim, eu saio do lugar, porque normalmente eles são militares, eles costumam ter porte, ou se não tem porte, costuma ter a facilidade de ter acesso a uma arma ali, entendeu? E eles têm todo aquele apoio também na questão judicial, de não ser preso, de ser uma pessoa branca, de ter dinheiro, de ter uma boa conduta, de não ter antecedente criminal. Uhum. E tá, eu não tenho antecedente, eu não sou negro, mas é a minha vida, entende? Os caras, eles perseguem mesmo, eles não gostam de pessoas que mochilam, pessoas que fazem arte, pessoas libertárias, né? Pessoas que têm uma ideologia diferente. E já tem aquela fama de violência, né? Ainda mais quando eu tô viajando, assim, eu e a minha namorada, então fica uma situação muito mais difícil, né? Então é mais ou menos por aí. Costumo sair do lugar assim, cara. Respondendo a sua pergunta, eu costumo sair para não dar mole de nada acontecer comigo, tá ligado? Não Uhum. ficar entrando em qualquer briga à toa, entende? Eu acho que é mais ou menos por aí a conduta que a gente tem que ter. Cara, mano, mochileiro, mano. Mano, mochileiro já viu muita coisa. Caralho, mano, você... Não, ô, mano, é tipo assim, vocês vivem... Vocês estão na rua, tá ligado? À noite, eu vi um cara falando que à noite, quando você vê realmente como são as pessoas, tá ligado? À noite, eu vi um cara falando que realmente à noite é o bicho, tá ligado? Só sobrevivem os mais fortes. É, à Sim, noite, pessoal. você fica com dificuldade de achar um lugar tranquilo para você dormir. Se você não conseguiu um dinheiro para pagar um hotel, né, ou não conseguiu um espaço para poder montar a barraca que seja afastado da sociedade, que seja seguro, você está realmente na rua, assim, aí realmente você pode ser roubado e, enfim, cara, é uma situação muito delicada. Eu costumo sempre ir para cidades bem do interior mesmo, justamente por causa disso, por causa da paz, da segurança, do fato que eu sabia que eu vou poder dormir ali, hoje no parque de exposição, onde eu costumo dar preferência, quando não tenho condição de pagar a hospedagem, né? Tá agindo assim, cara. Porque cidade pequena é menos chance de ter essa violência toda, as pessoas costumam ser mais receptivas, costumam me ver como uma novidade, né, ali na cidade, como uma atração, como algo novo que eles não conheceram, né? Então, rola esse astral positivo, né? Ai, que legal, mano, que legal, que legal. Velho, é da hora, mano. E tipo assim... tipo assim, você... Peraí, deixa eu só me lembrar da pergunta que eu esqueci aqui. Eu esqueci a pergunta. Tranquilo. Mano, você consegue saber, assim, quantas cidades você já foi? Ah, eu devo ter ido umas 30, 40 cidades, mochilão. Caralho, mano, caralho, velho. Cacete. E, mano, e estados? Você se lembra? Então, estado eu fui para Minas e Distrito Federal e Espírito Santo. Ah, legal, mano, legal. Da Não foi hora, da hora. tanta coisa, né, mas foi um rolezinho. É da hora, mano. E tu começou a mochilar com quantos anos? Tipo, tu falou que tu começou novo ainda, né? Mas eu não me lembro de tu falar da idade. E eu comecei a jogar malabares com 16 anos, né? Uhum. E só que eu não saí da minha cidade.
Aí, depois de uns um ano, dois, eu comecei a jogar no semáforo. E aí, é que eu não me lembro muito bem, mas eu devo ter começado a mochilar mesmo lá com uns 19, 18 anos. Ah, e como que surgiu essa vontade? Bom, eu saí daqui da minha cidade para ir morar com uma namorada que eu tive na época. Aí passou um tempo, a gente terminou e eu fui para a próxima cidade. Tinha um amigo lá que também jogava malabares, estava começando a fazer umas tatuagens. Daí ali tinha um outro amigo também que estava entrando nessa vida de arte, ele trabalhava com, eu não lembro com que ele trabalhava lá, mas ele tinha um emprego, tinha uma vida estável com a mulher, e aí também tinha terminado assim como eu, e aí a gente começou a ir visitar umas outras cidades. A gente estava em Campos dos Goytacazes, que fica aqui perto de Cabo Frio. Aí começamos aí com umas outras cidades, fazendo nossa arte, e foi assim, foi através de um término de um relacionamento, né, que eu pude conhecer essa forma de se viver, de se levar. Ah, que legal, mano. Ô, mano, eu te falei, né, que eu ia ter que sair 9 horas, então, Uhum, então, me claro. desculpa, tá bom? Eu queria Tranquilo. continuar. Eu gostaria de te convidar de novo quando você quiser participar. Eu adorei conversar com você. Você é um cara Nossa, que com certeza tem, ó, você com certeza tem muita história pra contar. Da- verdade. E, mano, muito obrigado. Eu espero que tu tenha gostado, tá? Eu sei, foi pouco tempo e tudo mais, mas eu espero que tu tenha gostado. E, mano, e é isso. Você quer divulgar alguma coisa? Então, meu Instagram é @BladeOfAzazel e tem o meu SoundCloud também, que é Blade of Azazel. E no mais é isso, fico muito grato aí de poder estar contando um pouco da minha vida, da minha vivência e estar podendo esclarecer essas informações assim que são tão escassas, né, de conseguir. É isso, Ah, meu mano, mano. uma última pergunta. De onde surgiu o Blade of Azazel? O Blade of Azazel surgiu de uma inspiração, né? Eu estudo um pouco de magia e sempre tive uma devoção um pouco maior por algumas divindades antigas. E Azazel é uma dessas divindades. O Blade of Azazel surgiu de eu estava pensando, né, em algo que fosse muito forte, em algo que fosse em algo que fosse um divisor de águas, em algo que fosse um ponto final, em algo que fosse sabe, um ponto final mesmo. E Azazel, ele é um guerreiro, né? Pela mitologia lá, bíblica diz que ele foi quem ensinou os homens a arte da guerra, ou foi quem ensinou os anjos a guerrear, algo assim. E através de toda essa força que eu preciso na minha vida, e essa força que eu recebo quando eu penso em Azazel, por isso eu decidi botar o nome do meu projeto como a Espada de Azazel. Cara, O ponto final, assim, o cúmulo da força, por exemplo, o cúmulo da resistência. Costumo falar muito que quando falta força, falta. É, eu costumo falar muito, quando falta força, a gente produz a honra, né? Então, Blade of Azazel seria isso pra mim. cara, que história foda. Que história foda da banda. Cara, o nome fica muito melhor quando você conta essa história. O significado fica muito mais forte. E é foda, mano. Então é isso, mano. Então, muito obrigado por participar. A gente se vê em outro podcast quando a gente marcar de novo. E é isso, mano. Tenha uma Da boa hora. noite. Valeu, obrigado aí, tamo junto.